Livro de Jasher, do capítulo 33, Jacó vai para Siquém. O príncipe Siquém contamina Diná. Capítulo 35, o medo de Deus veio sobre os cananeus. Capítulo 33, Jacó vai para Siquém. O príncipe Siquém contamina Diná. E em algum tempo depois, Jacó afastou-se das fronteiras da terra, e ele veio para a terra de Xalém, que é a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e ele descansou em frente da cidade. E ele comprou uma parcela do campo, dos filhos de Amor, o povo da terra, por 5 siclos. E Jacó construiu para si uma casa, e armou ali a sua tenda, e ele fez currais para o seu gado, e chamou o nome daquele lugar de Sucote. E Jacó permaneceu em Sucote 1 ano e 6 meses. Naquele tempo algumas das mulheres dos habitantes da terra foram à cidade de Siquém para dançar e alegrar-se com as filhas dos habitantes da cidade. Quando partiram, Raquel e Lia, as esposas de Jacó com suas famílias também foram para contemplar a alegria das filhas da cidade. E Diná, filha de Jacó, também foi junto com elas e viu as filhas da cidade, e eles ficaram lá diante dessas filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam de pé por eles assistindo seus regozijos, e todas as grandes pessoas da cidade estavam lá. E Siquém, filho de Amor, o príncipe da terra, também estava lá para ver elas. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe diante das filhas da cidade, e da jovem ele se agradou muito, e ele então perguntou a seus amigos e seu povo, dizendo: de quem é a filha que está entre as mulheres, a quem eu nunca vi nesta cidade? E eles disseram-lhe: certamente esta é a filha de Jacó, filho de Isaac, o hebreu, que habita na cidade por algum tempo. E quando foi noticiado que as filhas da terra iam saindo para se alegrar, ela foi com a mãe e suas servas para sentar-se entre elas como vês. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, e quando ele olhou para ela, a sua alma apegou-se a Diná. E enviou e a tomou pela força, e Diná chegou à casa de Siquém, e ele agarrou-a com força e se deitou com ela e humilhou-a, e ele a amava muito e colocou-a em sua casa. E eles vieram e disseram a coisa a Jacó, e quando Jacó soube que Siquém tinha contaminado a Diná, sua filha, Jacó enviou 12 de seus servos para buscar Diná à casa de Siquém, e foram, e chegaram à casa de Siquém, para tirar de Diná de lá. E quando chegaram Siquém, saiu a eles com os seus homens e os expulsaram de e ele não os deixaram chegar diante de Diná, mas Siquém estava sentado com Diná beijando e abraçando-a diante de seus olhos. E os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe, falando: quando chegamos, eles seus homens nos afastaram para longe, e, assim, fez Siquém a Diná diante de nossos olhos. E Jacó sabia que Siquém havia contaminado a sua filha, mas ele não disse nada, e seus filhos estavam alimentando o gado no campo, e Jacó permaneceu em silêncio até seu retorno. E antes de seus filhos chegarem em casa, Jacó enviou 2 donzelas filhas de seus servos para cuidar de Diná na casa de Siquém, e permanecer com ela, e Siquém enviou 3 de seus amigos para seu pai Amor, filho de Shidequém, filho de Pered, dizendo: confirma esta donzela por esposa. E Amor, o filho de Shidequém, o heveu, chegou à casa de seu filho em Siquém e sentou-se diante dele. E Amor disse a seu filho, Siquém: não há então nenhuma mulher entre as filhas do teu povo, para que tu queiras levar uma mulher hebreia que não é do teu povo. E Siquém disse a ele: apenas ela me agrada a mim, porque ela é agradável aos meus olhos. E Amor fez conforme a palavra de seu filho, pois ele era muito amado por ele. E saiu Amor a Jacó para partilhar com ele sobre esse assunto, e quando ele tinha ido embora da casa de seu filho Siquém, antes de vir para Jacó para falar a ele, eis que os filhos de Jacó tinham vindo do campo, e ouviram a coisa que Siquém, filho de Amor, tinha feito. E os homens ficaram muito indignados por sua irmã, e todos eles retornaram para casa cheios de raiva, a tempo de recolher o seu gado. E eles vieram e se sentaram diante de seu pai e falaram-lhe cheios de ira, dizendo: certamente a morte se deve a este homem e a sua família, porque o Senhor Deus da terra inteira ordenou a Noé e seus filhos ao homem nunca roubasse nem cometesse adultério. Agora esse Siquém tem fornicado, devastado e comprometido nossa irmã, e não há de todas as pessoas da cidade quem falasse uma palavra de condenação para com ele.
Certamente tu sabes e entendes e que a sentença de morte é justa para Siquém, e para o seu pai, e para toda a cidade por conta da coisa que ele fez. E enquanto eles estavam falando diante de seu pai neste assunto, eis que Amor, o pai de Siquém, veio falar com Jacó as palavras de seu filho sobre Diná, e ele se sentou diante de Jacó e perante os seus filhos. E Amor falou-lhes, dizendo: A alma de meu filho Siquém almeja a tua filha, peço-vos que me dis para uma esposa e case com a gente, dá-nos pois os teus filhos e nós te daremos as nossas filhas, e venham morar conosco em nossa terra e nós seremos como um povo na terra. Porque a nossa terra é muito extensa, por isso habitem e se estabeleçam nela e obtenham bens e façam conforme o que vocês desejam, e que ninguém fale contra vocês. E Amor terminou de falar a Jacó e seus filhos, e eis Siquém, seu filho veio depois dele, e ele sentou-se diante deles. E Siquém falou antes de Jacó e seus filhos, dizendo: Que eu ache graça aos teus olhos para que me dis tua filha, e tudo o que falares, eu vou fazer por ela. Peça-me abundância de dote e presentes, e te darei, e tudo o que me disseres, eu vou fazer, e quem quer que seja que se rebelar contra as tuas ordens, ele morrerá, apenas dá-me a donzela por esposa. E Simeão e Levi responderam a Amor e Siquém, seu filho, enganosamente, dizendo: Tudo o que tens falado nos vamos fazer por ti. E eis que nossa irmã está na tua casa, mas fica longe dela até que consultemos o nosso pai Isaque quanto a este assunto, pois podemos fazer nada sem o seu consentimento. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser a nós iremos fazer, e não vamos esconder nada de ti. E Simeão e Levi falaram isto a Siquém, e seu pai, a fim de encontrar um pretexto para procurem o conselho do que deveria ser feito a Siquém e a sua cidade nesta matéria. E quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi, pareceu bem à vista deles, e Siquém e seu pai saíram para ir para casa. E quando eles tinham ido embora, os filhos de Jacó conspiraram sobre seu pai, falando: Eis que nós sabemos que a morte é justa a esses iníquos e para sua cidade, porque eles transgrediram o que Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos e a sua descendência depois deles. E também Siquém fez tal coisa a nossa irmã Diná, profanando-a, tal vileza nunca deve ser feita entre nós. Agora, pois, vejamos o que fazer, e procuremos conselho e pretexto do que deve ser feito a eles, a fim de matar todos os habitantes desta cidade. E Simeão disse-lhes: Eis aqui um bom conselho para ti. Diga a eles para circuncidar todos os homens entre eles como nós somos circuncidados, e se não quiserem fazer isso, devemos tomar nossa filha deles e ir embora. E, se o consentirem fazer isso e executarem, então, quando eles estiverem afundados de dor, iremos atacá-los com as nossas espadas quando menos esperarem, e matar todo homem entre eles. E o conselho de Simeão lhe agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer como fora proposto. E na manhã seguinte, Siquém e Amor seu pai vieram de novo a Jacó e seus filhos, para falar a respeito de Diná, e ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. E os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo: Nós falamos a nosso pai Isaque todas as tuas palavras, e tuas palavras agradaram a ele. Mas ele falou para nós, dizendo: Assim fez Abraão, seu pai, lhe ordenou da parte de Deus, Senhor de toda a terra, de que qualquer homem que não é de seus descendentes que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que lhe pertençam a ele, sejam circuncidados, como estamos nós mesmos circuncidados, e então nós poderemos dar-lhe a nossa filha para sua mulher. Agora, temos te dado a conhecer todos os nossos caminhos que nosso pai falou para nós, pois não podemos fazer isso que nos falaste a nós, de dar a nossa filha a um homem não circuncidado, para que isso não traga desgraça para nós. Mas iremos consentir com vocês, e lhe daremos a nossa filha, e nós também tomaremos as vossas filhas, e habitaremos entre vocês e seremos um só povo como vocês falaram, se vocês nos ouvirem a nós, e consentirem ser como nós, circuncidando todos os homens pertencentes a vocês, assim como nós somos circuncidados. E se vocês não derem ouvidos a nós, para que cada homem seja circuncidado como estamos circuncidados, como já se ordenou, então iremos a vocês, e levaremos a nossa filha de vocês e iremos embora.
E Siquém e seu pai Amor ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a coisa agradou muito, e Siquém e seu pai Amor apressaram-se a fazer a vontade dos filhos de Jacó, pois Siquém gostava muito de Diná, e sua alma estava voltada para ela. E Siquém e seu pai Amor apressaram-se e foram para a porta da cidade, e reuniram todos os homens de sua cidade e falaram-lhes as palavras dos filhos de Jacó, dizendo: Chegamos a esses homens, os filhos de Jacó, e falamos-lhe sobre a sua filha, e estes homens consentirão fazer de acordo com os nossos desejos, e eis que a nossa terra é de grande extensão, e eles irão morar na mesma, e negociarão nela, e seremos um povo. Vamos tomar as suas filhas, e nossas filhas, vamos dar-lhes para esposas. Mas só nesta condição estes homens consentirão em fazer isso, que todos os homens entre nós se devem circuncidar, como eles são circuncidados, como seu Deus lhes ordenou, e quando tivermos feito de acordo com as suas instruções para sermos circuncidado, então eles vão morar entre nós, juntamente com seu gado e posses, e seremos como um povo com eles. E, quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e seu pai Amor, então todos os homens de sua cidade se agradaram com esta proposta, e eles obedeceram para serem circuncidados, pois Siquém e seu pai Amor eram muito estimados por eles, sendo os príncipes da terra. E no dia seguinte, Siquém e Amor seu pai, levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, e chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém e Amor seu pai, e os 5 irmãos de Siquém, e então cada um se levantou e foi para casa, pois isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém, e da parte do Senhor foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Senhor entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos 2 filhos de Jacó. Capítulo 34 A perfídia de Siquém. Simeão e Levi vingam a honra de Dinã. E o número de todos os homens que foram circuncidados foi de 645 homens, e 246 crianças. Mas Shiddequém, filho de Pered, o pai de Amor, e seus 6 irmãos, não quiseram ouvir Siquém e seu pai Amor, e eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante à vista deles. Eles se enfureceram pelas pessoas da cidade. Não tirem dado ouvidos a eles. E na noite do 2º dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidados, pois suas mães tinham os escondido de Siquém e seu pai Amor, e dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Amor mandaram trazê-los diante deles, para que fossem circuncidados, quando Shiddequém e seus 6 irmãos saltaram para eles com suas espadas, e procuraram feri-los. E ameaçaram matar também Siquém, a seu pai Amor e Diná com eles em conta desta questão. E disse-lhes: O que é essa coisa que vocês fizeram? Não existem mulheres entre as filhas de seus irmãos, os cananeus, para que pretendam levar até vos filhas dos hebreus, a quem vos nunca conheceram antes, e vão fazer este acto que nossos pais nunca ordenaram. E se vocês prosperarem nisto que intentam? E o que vão vocês responder neste caso a seus irmãos, os cananeus, que virão amanhã e pedir contas em relação a isso? E se o vosso acto não aparecer justo e bom à sua vista, o que vão fazer para salvar suas vidas? E o que farei eu para salvar nossas vidas, por não o terem dado ouvidos à nossa voz? E se os habitantes da terra e todos os seus irmãos, os filhos de An, ouvirem de vosso acto, e disserem: Por conta de uma mulher hebraica fez Siquém e Amor seu pai, e todos os moradores da sua cidade, rebeldes e conforme ao que seus ancestrais nunca lhes ordenaram, para onde então, vocês vão voar ou onde se esconderão de vossa vergonha, todos seus dias diante de seus irmãos, os habitantes da terra de Canaã? Agora, pois, não podemos suportar-se essa coisa que você fez contra nós, nem também não seremos sobrecarregados com este jugo sobre nós que os nossos antepassados não nos ordenaram. Eis que amanhã iremos e juntaremos todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus, que habitam a terra com todos nós, para ferir vocês e todos aqueles que confiarem em vocês, de forma que fique um remanescente deixado de vocês ou deles. E, quando Amor e Siquém, seu filho e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Shiddequém e seus irmãos, eles ficaram com medo de suas palavras e temeram, e eles arrependeram-se do que tinham feito.
E Siquém e seu pai Amor responderam a seu pai Siquém e seus irmãos, e disseram-lhes: todas as palavras que vocês falaram a nós são verdadeiras. Agora não digam, nem imaginem em vossos corações, que por conta do amor dos hebreus se fez uma coisa que os nossos antepassados não nos ordenaram. Mas, porque vimos que não era sua intenção e vontade de aderir aos nossos desejos sobre tomar a sua filha como nossa, exceto nesta condição, por isso, ouvimos as suas vozes e fizemos esse ato que vocês sabem, a fim de alcançar o nosso desejo da parte deles. E quando tivermos obtido nosso pedido deles, vamos, então, voltar a eles e fizer-lhes o que você diz a nós. Nós te suplicamos então, que esperem até nossa carne estar curada e novamente se tornar forte, e nós, então, iremos a uma contra eles, a fazer-lhes o que está nos vossos corações e no nosso. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas estas palavras que Siquém e seus irmãos tinham falado, e o que Amor e Siquém, seu filho e as pessoas de sua cidade lhes responderá. E ela se apressou e mandou uma de suas criadas, que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó seu pai e seus irmãos, dizendo: assim fez Siquém e seus irmãos se aconselham sobre vocês, e assim fez Amor e Siquém e as pessoas da cidade a responder-lhes. E Jacó ouviu estas palavras, ficou cheio de ira, e sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi jurou e disse: vive o Senhor, o Deus de toda a terra, que desta vez amanhã, não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. E 20 jovens que tinham se ocultado e que não eram circuncidados, lutaram contra Simeão e Levi, e Simeão e Levi mataram 18 deles, e 2 deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal, que estavam na cidade, e Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi persistiram em ir de casa na cidade, e mataram todas as pessoas da cidade no fio da espada, e ninguém deixaram. E houve uma grande consternação no meio da cidade, e o grito do povo da cidade subia ao céu, e todas as mulheres e as crianças gritaram em voz alta. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade, não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. E eles mataram Amor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e eles trouxeram Diná da casa de Siquém. E os filhos de Jacó foram, e voltaram, e chegaram aos mortos, e saquearam todas as suas propriedades, que estavam na cidade e no campo. E enquanto eles estavam tomando o despojo, 300 homens levantaram-se e jogaram o pó para eles e os feriram com pedras, e Simeão voltou-se para eles e matou todos eles ao fio da espada, e Simeão retornou antes de Levi, e foi para a cidade. E eles levaram suas ovelhas e os seus bois e seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos, e eles levaram tudo com eles, e eles abriram a porta e saíram e vieram a seu pai Jacó. E quando Jacó viu tudo que tinham feito à cidade, e viu o despojo que tomaram deles, Jacó ficou muito zangado com eles, e Jacó disse-lhes: que é isto que vocês me fizeram? Eis que obtive descanso entre os habitantes da terra cananeia, e nenhum deles mexeu comigo. E agora você me fizeram odioso aos olhos dos habitantes da terra, entre os cananeus e os perizeus, e eu sou pequeno em número, e todos eles se juntarão contra mim e nos matarão quando ouvirem falar de vosso trabalho, com seus irmãos, e eu e minha casa seremos destruídos. E Simeão e Levi e todos os seus irmãos com eles responderam seu pai Jacó e disseram-lhe: eis que nós vivemos na terra, e Siquém fez isso para nossa irmã. Por que te calaste tu em tudo que Siquém tem feito? E deve ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta nas ruas? E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas da cidade de Siquém, que eles não mataram, era de 85, que não tinham conhecido o homem. E entre eles estava uma jovem donzela de bela aparência e bem favorecida, cujo nome era Buná, e Simeão tomou-a como mulher, e o número de homens que levaram cativos e não mataram, era de 47 homens, e o resto eles mataram. E todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham tomado cativos da cidade de Siquém, foram servos dos filhos de Jacó e de seus filhos depois deles, até o dia dos filhos de Jacó saírem da terra do Egito.
E, quando Simeão e Levi haviam saído da cidade, os dois jovens que foram deixados, que se ocultaram na cidade, e não morreram entre as pessoas da cidade, levantaram-se, e esses jovens entraram na cidade e caminharam, e encontraram a cidade desolada, sem homens, e cheia de choro das mulheres, e esses jovens gritaram e disseram: Eis que este é um mal que os filhos de Jacó, do hebreu, fizeram a esta cidade, destruindo hoje uma das cidades cananeias, sem nunca terem temido por suas vidas em toda a terra de Canaã. E estes homens saíram da cidade e foram para a cidade de Tapnash, e eles foram lá e disseram aos habitantes de Tapnash tudo o que lhes havia acontecido, e tudo o que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. E a informação chegou a Jazube, rei de Tapnash, e enviou homens para a cidade de Siquém para ver aqueles jovens, pois o rei não acreditava neles neste assunto, dizendo: Como podem dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquém? E os mensageiros de Jazube voltaram e disseram-lhe, dizendo: Fomos até a cidade, e ela está destruída, não há um homem ali, só as mulheres chorando, nem há qualquer rebanho ou gado lá, pois tudo o que havia na cidade, os filhos de Jacó levaram. E Jazube espantou-se, dizendo: Como podem dois homens fazer tal coisa, para destruir assim uma cidade grande, e não houve um homem capaz de enfrentá-los? Pois desde os dias de Niholt que se viu tal coisa, e nem mesmo na mais remota época, se viu como o ocorrido, e Jazube, rei de Tapnash, disse ao seu povo: Sejam corajosos e vamos lutar contra estes hebreus, e fazer-lhes como eles fizeram à cidade, e vamos vingar a causa do povo da cidade. E Jazube, rei de Tapnash, consultou seus conselheiros sobre este assunto, e seus conselheiros disseram-lhe: Não queiras tu sozinho prevalecer sobre os hebreus, pois devem ser poderosos para fazer este trabalho contra toda a cidade. Se dois deles assolaram a cidade inteira, e ninguém se levantou contra eles, certamente, se tu queres ir contra eles, todos eles vão se levantar contra nós para nos destruir na mesma. Mas, se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos, então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó, e tu prevalecerás contra eles. E Jazube ouviu as palavras de seus conselheiros, e as palavras agradaram a ele, e assim ele fez, e Jazube, rei de Tapnash, apelou para todos os reis dos amorreus, que são vizinhos de Siquém e Tapnash, dizendo: Subam comigo e me ajudem, e vamos ferir Jacó, o hebreu e todos os seus filhos, e destruí-los da face da terra, pois assim eles fizeram a cidade de Siquém, e você não sabem disso. E todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó haviam feito à cidade de Siquém, e eles ficaram muito impressionados com eles. E os 7 reis dos amorreus juntaram todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens com espadas desembainhadas, e vieram para lutar contra os filhos de Jacó, e Jacó ouviu que os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra seus filhos, e Jacó ficou muito medo e angustiado. E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: Que é isto que vocês fizeram? Porque vocês me feriram, para trazer contra mim todos os filhos de Canaã, para destruir a mim e a minha casa. Pois eu estava em repouso, eu e também minha família, e vocês fizeram isso comigo, e provocaram os habitantes da terra contra mim com vosso ato. E Judá respondeu a seu pai, dizendo: Foi em vão que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém. Certamente que não, porque Siquém havia humilhado a nossa irmã, e transgrediu o mandamento que nosso Deus deu a Noé e seus filhos, pois Siquém tomou a nossa irmã pela força, e cometeu adultério com ela. E Siquém fez todo esse mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade contendeu com ele, dizendo: Por que queres fazer isso? Certamente por causa disto meus irmãos foram e feriram a cidade, e o Senhor a entregou em suas mãos, porque os seus habitantes tinham transgredido as ordens do nosso Deus. É então por nada que eles têm feito tudo isso. E agora, por que tens medo ou te angustias, e por que estás tu descontente com meus irmãos, e por que é que a tua ira se acendeu contra eles? Certamente, Deus nosso, que entregou em sua mão a cidade de Siquém e de seu povo, ele vai também entregar em nossas mãos todos os reis cananeus que estão vindo contra nós, e nós fazemos-lhes como meus irmãos fizeram a Siquém.
Agora fica tranquilo sobre eles e joga fora teus medos, mas confia no Senhor, nosso Deus, e orai a Ele para nos ajudar e nos livrar, e entregar nossos inimigos em nossas mãos. E Judá chamou um dos servos de seu pai. Vai agora e vê onde os reis que estão vindo contra nós, estão acampados com os seus exércitos. E o servo foi e olhou de longe, e subiu em frente a um monte Sião, e viu tudo os campos dos reis que estavam nos campos, e ele voltou a Judá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus campos, um povo muito numeroso, como a areia na praia do mar. Então disse Judá a Simeão e Levi, e a todos os seus irmãos: Sejam valentes e filhos de valor, pois o Senhor nosso Deus é conosco, não tenham medo deles. Fique firme cada homem cingido, com as suas armas de guerra, seu arco e sua espada, e vamos e lutemos contra estes homens não circuncidados, e o Senhor é nosso Deus, Ele nos livrará. E levantaram-se, cada um cingido com suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com eles. E todos os servos de Isaac que estavam com Isaac, em Hebrom, veio a eles equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e os filhos de Jacó e seus servos, sendo 112 homens, foram para encontrar estes reis, e Jacó também foi com eles. E os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaac, filho de Abraão, em Hebrom, e Quireat-Arba, dizendo: Ore, nós te pedimos, por nós ao Senhor nosso Deus, para nos proteger das mãos dos cananeus, que estão vindo contra nós, e para entregá-los em nossas mãos. Isaac, filho de Abraão, orou ao Senhor por seus filhos, e disse: Ó Senhor Deus, tu prometeste a meu pai, dizendo: Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu também me prometeste, e ouvimos a tua palavra, e agora eis que os reis de Canaã estão vindo juntos, para fazer a guerra com os meus filhos, porque eles não provocaram esta violência. Agora, pois, ó Senhor Deus, ó Deus de toda a terra, destrói, peço-te, o conselho desses reis, para que eles não possam lutar contra meus filhos. E espanta os corações destes reis e seus povos com o terror dos meus filhos e derruba o seu orgulho, e que elas se retirem para longe dos meus filhos. E com tua mão poderosa e braço estendido livra meus filhos e os que estão juntos deles, pois força e poder estão em tuas mãos para fazer tudo isso. E os filhos de Jacó e de seus servos avançaram para estes reis, e eles confiavam no Senhor, seu Deus, e enquanto eles estavam indo, Jacó, seu pai também orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, Deus poderoso e exaltado, que reina desde os dias da antiguidade, até agora e para sempre. Tu és o que faz as guerras e as faz cessar, na tua mão está o poder de exaltar e humilhar, que a minha oração possa ser aceitável diante de ti, que tu me acolhas com tuas misericórdias, para espantar os corações destes reis e seus povos com o terror de meus filhos, e aterrorizá-los em seus campos, e com a tua grande bondade, livra aqueles que depositam em ti toda a sua confiança, pois tu és quem podes entregá-los a nós e reduzir nações debaixo nosso poder. Capítulo 35 O medo de Deus veio sobre os cananeus. E todos os reis dos amorreus se reuniram no campo para consultar com seus conselheiros o que deveria ser feito com os filhos de Jacó, pois eles ainda estavam com medo deles, dizendo: Eis que 2 deles mataram toda a cidade de Siquém. E o Senhor ouviu as orações de Isaque e Jacó, e ele encheu os corações de todos estes conselheiros dos reis, com muito medo e terror, e por unanimidade exclamaram: Endoideceram neste dia, ou não há entendimento em vocês, para que vocês declarassem guerra com os hebreus, e porque vocês se agradam em vossa própria destruição neste dia. Eis que 2 deles vieram para a cidade de Siquém, sem medo ou terror, e mataram todos os habitantes da cidade, e nenhum homem se levantou contra eles, e como vocês serão capazes de lutar com todos eles? Certamente vocês sabem que o seu Deus é muito afeiçoado a eles, e tem feito coisas poderosas para eles, como não foram feitos desde os dias da antiguidade, e entre todos os deuses das nações, não há ninguém que possa fazer como os seus grandes feitos. Certamente ele livrou seu pai Abraão, o hebreu, da mão de Nimrod, e da mão de todo o seu povo, que tinham muitas vezes procurado matá-lo. Ele livrou também do fogo em que o rei Nimrod tinha lançado ele, e seu Deus o livrou. E quem mais pôde fazer o mesmo?
Certamente que foi Abraão quem matou os 5 reis de Elão, quando eles tocaram no filho de seu irmão, que na época morava em Sodoma. E tomou os seus servos, que eram fiéis em sua casa, e alguns de seus homens, e eles perseguiram os reis de Elão, e os matou à noite, e resgatou o filho de seu irmão e todos os seus pertences que haviam tirado dele. E certamente vocês conhecem o Deus destes hebreus, que muito se agrada com eles, e eles também estão muito satisfeitos com ele, pois sabem que ele livrou-os de todos os seus inimigos. E eis que através do seu amor para com seu Deus, Abraão levou seu filho único e precioso e pretendia trazê-lo em holocausto ao seu Deus, e se não tivesse sido por Deus, que o impediu de fazer isso, ele teria então feito isso por seu amor ao seu Deus. E Deus viu todas as suas obras, e jurou-lhe, e lhe prometeu que ele iria livrar seus filhos e toda a sua descendência de todos os problemas que se abatessem sobre eles, porque tinha feito isso, e por amor ao seu Deus, havia sufocado sua compaixão para com seu filho. E vocês não ouviram o que seu Deus fez a Faraó, rei do Egito, e Abimeleque, rei de Gerar, através da adopção de esposa de Abraão, que disse a ele, ela é minha irmã, para que não o matassem por causa dela, e pensaram em levá-la para sua esposa? E o que Deus lhes fez, e a seu povo tudo o que você ouviu falar. E eis que, nós mesmos vimos com nossos olhos que Esaú, o irmão de Jacó, veio a ele com 400 homens, com a intenção de matá-lo, pois ele se lembrou que tinha tirado dele a bênção de seu pai. Ele foi se encontrar com ele quando ele veio da Síria, para ferir a mãe com os filhos, e quem o livrou a ele de suas mãos senão seu Deus em quem ele confiava. Livrou a mão de seu irmão e também das mãos de seus inimigos, e com certeza ele irá novamente protegê-los. Quem não sabe Deus, que os inspirou com força para fazer a cidade de Siquém, o mal que você ouviu falar? Poderia, então, ser com sua própria força que 2 homens pudessem destruir uma cidade tão grande como Siquém, se não fosse por seu Deus em quem confiaram? E fez toda esta matança dos habitantes em sua cidade. E então, poderão vocês prevalecer contra eles que saem juntos de vossas cidades para lutar com todos eles, mesmo que 1000 vezes mais viessem vos assistir? Certamente vocês sabem e entendem que vocês não irão lutar com eles, mas vocês vêm à guerra contra o seu Deus, que fez a escolha deles, e vocês, por isso, todos se reuniram neste dia para serem destruídos. Agora, abstenham-se deste mal em que vocês estão se esforçando para trazer sobre si, e vai ser melhor para vocês não irem para a batalha com eles, apesar de serem poucos em números, porque o seu Deus está com eles. E quando os reis dos amorreus ouviram todas as palavras de seus conselheiros, seus corações ficaram cheios de terror, e eles estavam com medo dos filhos de Jacó e não lutaram contra eles. E eles inclinaram os seus ouvidos para as palavras de seus conselheiros, e escutaram a todos as suas palavras, e as palavras dos conselheiros agradaram muito aos reis, e eles fizeram isso. E os reis se tornaram e abstiveram-se de pelejar contra os filhos de Jacó, pois eles não se atreviam a aproximar-se para fazer guerra com eles, pois eles tinham muito medo deles, e seus corações estavam derretidos dentro deles com medo deles. Pois isto procedia do Senhor para eles, pois ele ouviu as orações de seus servos Isaque e Jacó, pois que confiavam nele, e todos estes reis voltaram com seus acampamentos nesse dia, cada um à sua própria cidade, e eles não fizeram dessa vez guerra com os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó mantiveram-se em seu posto naquele dia até a noite, em frente ao Monte Sião, e vendo que esses reis não vinham mais para pelejar contra eles, os filhos de Jacó voltaram para casa.